Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35 até o verso 39. Marcos, capítulo 1, do verso 35 a 39. E diante desse texto, eu gostaria de propor uma pergunta como nosso tema. E a pergunta é, você já viu aí, servos ou sabotadores? O que será que nós somos? Esse texto ele nos apresenta essas duas verdades e eu gostaria de meditar com você nesta noite, diante desse tema. Mas nós vamos ler o texto que diz o seguinte, peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Guarde muito bem essa frase. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus Santo e amado, muito obrigado pela tua palavra. E que o Senhor, ó Pai, possa aplicá-la, Deus, aos nossos corações. Que eu seja fiel ao Senhor e à tua verdade. E que o Espírito Santo do Senhor possa, através da minha vida, Deus, e mesmo apesar de mim, falar aos nossos corações. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Servos ou sabotadores? Uma pergunta para nós. E que Deus possa nos dar a resposta nessa noite, em nome de Jesus. Meus queridos, cada acontecimento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, cada momento, cada palavra, cada declaração proferida pelos seus lábios, deveriam ser profundamente interessantes para todo crente verdadeiro. Deveria ser interessante. Eu e você, nós deveríamos dar atenção a cada palavra que o Senhor Jesus fala. Porque perceba, não é um pensador, não é simplesmente um grande mestre, mas é o Deus encarnado falando a nós. Então nós precisamos nos atentar às palavras de Jesus, entendendo que Ele é o Deus encarnado, entendendo que Ele é Senhor e precisa ser ouvido dessa forma. Na passagem que nós consideramos nesse momento, nós vemos um desses eventos. São algumas declarações, e essas declarações deveriam atrair as nossas atenções. Porque textos como esse, que parece um texto de transição, não parece um texto de transição da narrativa? Jesus estava num lugar, agora parece que ele está indo para outro. O ministério começou ali em Cafarnaum, as coisas estavam progredindo ali, pessoas sendo curadas, a sogra de Pedro curada, Jesus expulsando muitos demônios ali naquela região. Então o ministério em Cafarnaum estava indo bem ali. Mas a gente percebe que nesse texto nós vamos ver uma transição do ministério de Cafarnaum indo agora para a região da Galileia. O intuito do Senhor Jesus era esse, e é isso que nós vamos ver. Marcos agora, ele vai passar do particular para um geral, porque de certa forma, se você perceber, o verso de número 39, ele é um grande resumão. Veja o 39, o que ele diz. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. É um resumo do que aconteceu. Marcos ele sai de um acontecimento muito específico e quase que centralizado dentro da casa de Pedro, e agora ele simplesmente, então Jesus percorreu toda a Galileia, pregou nas sinagogas e expulsou demônios. Então ele sai do particular e ele passa para o geral. Ele sai daquele momento ali mais intimista, a cura da sogra de Pedro, e todos aqueles acontecimentos, e dá o lugar agora a um resumo do ministério do Senhor Jesus na Galileia. O ministério de Jesus
se estende agora além dos limites de Cafarnaum. Ele passa, ele rompe com a barreira de Cafarnaum e ele continua, apesar dessa natureza geral que nós lemos aqui também nesse texto, esse breve resumo histórico, ele avança para o grande propósito teológico de Marcos, que é centrar e focalizar no ensino e também nos milagres do Senhor Jesus. É o que nós vamos perceber aqui nesse momento. E é interessante que mesmo apesar de Marcos continuar nesse foco do ensino e também dos milagres do Senhor Jesus, Jesus permanece essencialmente incompreendido pelas multidões, pelos líderes religiosos e também pelos seus discípulos. As pessoas ainda não entendem quem é Jesus. Não entendem ainda o que ele veio fazer. Não entendem ainda qual o seu propósito. Não entendem. As coisas ainda estão incompreendidas por esses grupos. Nós vamos observar o nosso texto nesse momento e nós vamos fazer isso em dois momentos. Nós vamos ver um momento que vai do verso 35 ao 37. E depois nós vamos do verso 38 e 39. Então são dois momentos dentro da nossa exposição. É um texto curto e pretendo ser também objetivo aqui durante ela. Possivelmente, querido, se você voltar agora os seus olhos para o verso 35 a 37, você vai ver que o Senhor Jesus, então, levanta-se de madrugada, quando ainda estava escuro, e ele vai para um lugar para orar. Possivelmente, Jesus passou a noite na casa de Pedro. É bem provável que ele dormiu ali, que ele pernoitou ali naquela residência. Porém, ao se levantar, Pedro e os demais se deparam com uma enorme surpresa. Cadê Jesus? Aonde ele foi? O que será que ele está fazendo? Foi embora? Será? Do nada acordou, resolveu ir para casa, sem se despedir de ninguém, sumiu. Aonde está Jesus? Será que ele partiu? Pode ser talvez essas perguntas que ficavam ali, rondavam o coração de Pedro e dos demais ali nesse momento. Cadê Cristo? Cadê Jesus? O que sabemos é que muito cedo, bem cedo mesmo, pela manhã, enquanto ainda estava escuro, ou como o evangelista Lucas vai dizer lá no capítulo 4 do seu livro, enquanto estava apenas começando a amanhecer, Jesus se levanta, sai de casa e vai para um lugar afastado ou solitário, para um retiro silencioso. Aqui a ideia de lugar deserto não quer dizer que Jesus foi para um deserto, tá? Não quer dizer. Deserto no sentido de um lugar solitário. A ideia do texto é essa. Jesus foi para um local solitário para que ali ele pudesse orar. Um lugar silencioso, afastado de toda aquela multidão, de todo aquele povo. E ele vai. Jesus dava muita importância à oração, queridos. Isso é fato dentro do ministério de Jesus. Eu destaquei aqui alguns momentos para a gente entender o quanto Jesus dava importância para a oração. Perceba, ele orou quando foi batizado, está lá em Lucas 3. Momentos antes de escolher os 12 discípulos, ele ora, está em Lucas 6. Em relação ao milagre da multiplicação dos pães que alimentou 5.000 pessoas, Marcos 6, Mateus 14 também relata, Jesus orou. Quando estava para fazer aos seus discípulos uma pergunta muito importante, Jesus orou, está lá em Lucas 9, verso 18. No Monte da Transfiguração, também em Lucas 9, agora no 28, ele também orou. Antes de fazer uma oferta, e a oferta é: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus orou, está lá em Mateus 11, está em Lucas 10. Antes de ensinar os seus discípulos a fazerem a oração do Senhor, antes de ensinar a orar, o que Jesus fez? Ele orou. Então, diante da tumba de Lázaro, lembra lá, João 11, Jesus, mais uma vez, orou.
Ele orou por Pedro, antes da negação de Pedro. Está lá em Lucas capítulo 22, verso de número 32. Durante a noite da instituição da ceia do Senhor, João 17, Jesus também orou. No jardim do Getsêmani, relato que foi mencionado por Marcos, por Mateus, por Lucas, Jesus orou. Na cruz, também relatado por Lucas, por Marcos, por Mateus, Jesus orou. Jesus orou depois da ressurreição. Ele também orou. Então, queridos, essas são referências para nós e precisam ser consideradas por nós como exemplos. O nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, ele dava muita importância à oração. A oração é parte fundamental do ministério de Jesus e deve ser parte fundamental também do ministério da igreja. Deve ser parte fundamental também das nossas vidas como discípulos do Senhor Jesus. Jesus também estimulou os seus discípulos a orarem. Ele não só orava, como estimulava os outros também a orar. Marcos 9, Lucas 18, Mateus capítulo 7. Ele incentivando os seus discípulos a cultivarem, a terem uma vida de oração. Ele mostrou como orar. Ele mostrou também como não orar. Então perceba, Jesus se preocupava com oração. Jesus ensina os seus discípulos a terem esse relacionamento com o Pai, assim como ele também tinha. Então, em meio a um turbilhão de atividades agora, perceba, depois de ter feito um monte de coisa, pregado, depois de ter ali curado a sogra de Pedro, depois de ter curado mais um monte de gente, depois de ter expelido um monte de demônio, Jesus se levanta de madrugada e vai orar. Talvez cada um de nós ia querer apenas um travesseiro confortável para dormir. E Jesus se levanta e vai orar. Que grande exemplo para nós. Jesus busca um ponto de quietude em oração com o Pai. Vai para um lugar deserto. Eu gostaria de fazer um destaque aqui também, que eu entendo que existe um paralelo no verso 35 e no verso 39 do nosso texto. Perceba, no texto, Jesus sai para orar e depois Jesus sai para pregar e expulsar demônios. O que nos mostra, e nós vamos ver lá na nossa aplicação, que a obra do Filho de Deus é tanto uma obra interna quanto uma obra externa. Ele está preocupado com o todo da sua obra. Pedro e alguns outros vão à sua procura, então, o texto continua. Verso de número 36 e verso de número 37. Pedro e uma tropa de gente vai à procura do Senhor Jesus. É engraçado que apenas Marcos menciona Pedro. Lucas não menciona que Pedro estava. Marcos parece que não tinha muito medo de apontar as pessoas que estavam ali, às vezes tendo algumas atitudes que não são tão legais. Marcos fala, Pedro foi lá, junto com um monte de pessoas. Lucas vai falar que foi só um monte de gente procurar Jesus. Mas Marcos não. Marcos não omite Pedro. E a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre isso daqui a pouco. Bom, Pedro vai então à procura junto com outras pessoas. E é interessante que na nossa versão, se você ler aqui o texto, Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Parece um texto insignificante. Estavam apenas procurando. Acordaram, cadê Jesus? Foram atrás dele. Mas quando a gente olha para o original grego, tem um significado um pouco mais complicado aqui para nós. O verbo traz a ideia de que Simão e as outras pessoas perseguiram a Jesus. Pedro e outros perseguiram então a Jesus. Foram atrás dele, não talvez com a intenção de simplesmente saber onde está. Não, estavam no encalço mesmo de Jesus. Estavam perseguindo mesmo Jesus. Ou usando uma linguagem bem
presente nas redes sociais estavam stalkeando Jesus, tentando saber aonde ele vai, os caminhos que ele vai percorrer, as ruas que ele está trilhando. Pedro aqui, ele me parece muito mais um intruso do que simplesmente alguém procurando Jesus. O intruso Pedro, assim como ele vai fazer lá no capítulo de número 8, a gente vai chegar lá ainda, ele se intromete nos assuntos de Jesus. Aquele que será um dos principais entre os apóstolos está aqui tentando controlar a obra de Deus. E o verso 37 nos mostra isso. O verso 37 diz o seguinte: quando eles encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. E aqui, mais uma vez, o procurar aqui não é algo tão positivo. Essa declaração, todos estão à sua procura, é uma mensagem enganosa. Enganosa. A palavra grega aqui por trás de procurando, ela ocorre 10 vezes no Evangelho de Marcos. É um termozinho que chama zetein no grego. 10 vezes aparece dentro do Evangelho de Marcos. E em nenhuma das 10 é algo bom. Nenhuma das 10. Ela vai aparecer com conotações negativas. Por exemplo, capítulo 1, verso 32. Capítulo 3, verso de número 32. Refere-se à interferência de Jesus e à obstrução do seu ministério. Existiam pessoas ali obstruindo o ministério de Jesus, e o termo usado é zetein. Outra vez, as duas seguintes vão aparecer lá no capítulo 8, verso 11 e também verso 12, que vão demonstrar, se a gente ler o contexto, falta de fé dos seus discípulos. Depois nós temos outros, capítulo 11, verso 18, capítulo 12, verso 12, capítulo 14, verso 1, capítulo 14, verso 11 e 14:55, onde vai falar das pessoas que procuraram Jesus para matá-lo. Zetein. Todas as vezes que esse termo aparece no Evangelho de Marcos, não é coisa boa. Não é coisa boa. Buscar aqui, no original, esse termo zetein, que foi traduzido por procurando ou buscar, ele traz uma conotação de uma tentativa de determinar o que se deve fazer ou controlar aquilo que precisa ser feito. Em outras palavras, as pessoas, ao invés de se submeterem a Jesus, ao invés de seguirem a Jesus, Pedro e os demais estavam ali com o intuito de controlar o que Jesus deveria fazer. Jesus, bora voltar para casa. Vamos voltar lá para a casa da minha sogra. Vai vir mais gente aí para o senhor curar. Vai vir mais gente aí para o senhor expelir demônio. O que o senhor está fazendo aqui nesse lugar? Perdendo tempo aqui nesse lugar sem ninguém, enquanto toda a multidão, olha, está lá na cidade. Vamos voltar, Jesus. Vamos voltar. A ideia é justamente essa. As multidões que clamavam, elas não são um sinal de sucesso. E nem são um sinal de ajuda no ministério. Não estavam ali porque simplesmente o ministério de Jesus era bem sucedido. Não estavam ali porque queriam ajudar no ministério de Jesus, não. Aqui, como em outras partes dentro do Evangelho de Marcos, o entusiasmo ele não deve ser confundido com fé, queridos. Não deve. Entusiasmo não deve ser confundido com fé. Na verdade, pode ser que o entusiasmo se oponha à fé. Tente sabotar a fé. A gente vai ver mais algumas coisas daqui a pouco. Mas o texto continua. Verso 38 até o verso de número 39, nós temos então a proclamação. A frase-chave é: eu vou para outros lugares, a fim de que eu pregue também ali. E Jesus disse: foi para isso que eu vim. Pedro, deixa eu te contar um segredo. Eu vim foi para proclamar as boas novas. É para isso que eu estou aqui.
Esse é o meu objetivo aqui. Os discípulos evidentemente querem que Jesus tire proveito de sua notoriedade como milagreiro em Cafarnaum. É bem provável que eles querem. Jesus, Senhor, está ficando famoso aqui, hein? Muita gente já está sabendo quem é o Senhor. Vamos voltar. Já no primeiro dia de ministério público, de acordo com Marcos aqui, a missão de Jesus, ela já fica ameaçada. E por aqueles que estão mais próximos de Jesus. Vamos voltar, Jesus. Jesus, não. Eu preciso ir além. Eu preciso continuar pregando. Eu preciso ir até a Galileia. Jesus, no entanto, não se desvia do seu propósito. Ele segue firme, respondendo de forma simples. Foi para isso que eu vim. Eu não vim para ficar aqui na casa de alguém, sendo curandeiro de uma cidade. Eu vim para proclamar. Eu vim para pregar. Eu vim para trazer boa nova, boa notícia, salvação, a mensagem do reino. Foi para isso que eu vim. Para isso que eu estou aqui. Nessa declaração, Jesus afirma a sua comissão. Para que ele veio? Proclamar as boas novas de Deus. Não é isso que ele diz? Capítulo 1, verso 14 e verso 15. Lembra lá? Após Jesus ser batizado, ele diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Foi a mensagem de Jesus logo após ser batizado. Arrependam-se e creiam no evangelho. E aqui está ele dizendo: foi para isso que eu vim. Foi para essa missão. Foi para esse trabalho. Foi para essa obra, para isso eu estou aqui. Então ele afirma o porquê ele está aqui. Em Marcos, essa palavra proclamar, ela é interessante. Ela ocorre 2 vezes, nos versos 38 e 39. No nosso texto a gente percebe isso, ele dizendo que ele foi pela Galileia pregando, está no verso 39. E também dizendo que precisa ir para proclamar, para levar, para pregar também nos territórios vizinhos. E essa palavra aqui ela é interessante porque ela não é reservada apenas para a atividade de Jesus e de João Batista. Quando é falado também sobre os arautos, aqueles que proclamam, aqueles que vão com uma mensagem, proclamação também é usado no mesmo termo que o Senhor Jesus utiliza aqui nesse momento. Jesus, João Batista, um leproso purificado, um endemoniado curado, os discípulos, as multidões, nós hoje somos esses proclamadores. O evangelho é proclamado por fontes inesperadas. O evangelho é proclamado por fontes improváveis, mas o tema de todos esses mensageiros é consistentemente as boas novas de Jesus. E nada além delas. Nada além. Proclamação e oração. É o que aprendemos e é o que observamos aqui nesse texto. E diante disso, queridos, é um texto que é muito claro para nós. E ele nos ensina sobre 2 pilares que nós precisamos entender. 2 importantes lições aqui para as nossas vidas. E que eu gostaria de trazer como aplicações para nós. Essas 2 verdades nos apontam para questões muito importantes. E a primeira delas é que somos filhos e servos. É a primeira verdade que o texto nos mostra. Como eu disse, a obra do Filho de Deus é tanto uma obra interna quanto uma obra externa. Jesus não pode se estender para fora em compaixão sem primeiro atender à fonte de sua missão e propósito com o Pai. Ele ora. Antes que saia e proclame e que leve a palavra, ele se preocupa em ir à fonte.
ele se preocupa com o seu relacionamento com o Pai. E inversamente também é verdade. Sua unidade com o Pai o compele para fora em missão. Aquele que tem intimidade com Deus, ele automaticamente, ele se sente incomodado em proclamar. Mas antes de sair a proclamar, ele se trata primeiro com o seu Pai. Se relaciona primeiro com o seu Pai. A importância do ministério de Jesus não consiste apenas no que ele faz pela humanidade, mas igualmente em quem ele é também em relação ao seu Pai. O ministério do Senhor Jesus nos aponta isso. Quem é Cristo e o que Cristo faz. Quem é Jesus e o que Jesus faz. O que diríamos então diante de uma passagem como essa? Àqueles que nunca oram. Qual a resposta nós deixaríamos para aqueles que não têm vida de oração? É de se temer que na lista de pessoas batizadas existam muitas pessoas que se comportam dessa forma. É assustador isso. E precisa gerar no nosso coração, no mínimo, um incômodo em saber que professamos o Senhor Jesus. Fomos batizados em nome do Senhor Jesus. E não temos vida de oração com o nosso Pai. Não oramos. Muitos há que se levantam todas as manhãs, vão se deitar toda a noite, sem proferir qualquer oração a Deus. Muitos que jamais dirigem uma palavra sequer ao Senhor. Isso precisa pelo menos nos incomodar, queridos. Pelo menos nos incomodar. Ao olhar para um texto como esse, a uma verdade como essa, precisa nos incomodar. E talvez uma pergunta básica que precisamos fazer, se nos encaixamos nessa lista, uma pergunta básica que eu e você precisa fazer é: será que eu sou crente mesmo? É básica. Será que eu sou mesmo? Ao ponto de que não vejo necessidade, ao ponto de que acordo, durmo e Deus está lá. É impossível fazer essa afirmação. É impossível se não temos relacionamento com o nosso Deus. Um Senhor dedicado à oração, como é Jesus, não pode ter servos que jamais oram. Não pode ter. Se fomos chamados para sermos discípulos dele, imitadores, ou cristãos, e quer dizer o quê? Pequeno Cristo, alguém que se assemelha a Cristo. E Cristo ora, se dedica, se envolve com a oração. É inadmissível que o seu discípulo tenha uma vida diferente. Um pregador inglês, J.C. Ryle, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: o espírito de adoção sempre fará um homem invocar a Deus. O espírito de adoção sempre fará um homem invocar a Deus. E essa não é uma frase de J.C. Ryle. Na verdade, J.C. Ryle, ele está aqui simplesmente parafraseando o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo de número 8. Que é o Espírito do nosso Pai, quem nos capacita a clamarmos o quê? Abba, Pai. É uma obra do Espírito Santo. Uma obra. Então o espírito de adoção sempre fará um homem invocar a Deus. Sempre fará. Sempre fará um homem clamar ao Senhor. Sempre fará um homem buscar ao Senhor.
Não orar é a mesma coisa que estar sem Cristo, sem Deus, avançando num caminho de perdição. É a mesma coisa. Porque se não oro, é a mesma coisa de eu afirmar todos os dias: Deus, eu não preciso do Senhor. Eu não preciso do Senhor. Se eu não o busco, se eu não oro, eu não preciso do Senhor. Eu sigo a minha vida comigo, sozinho, com as minhas capacidades. A verdadeira religião na alma de um homem, ela começa com oração. Ela começa com devoção ao Senhor. Mas a proclamação também está sendo ensinada aqui. Ela também está sendo ensinada. O nosso Senhor declarou que veio a este mundo a fim de ser pregador e mestre. Ele veio para isso também. Ele nos ensina sobre oração, mas ele nos ensina também sobre proclamação. Veio a fim de desempenhar um ofício profético, para ser o profeta maior que Moisés, cuja vinda havia sido já predita. Deuteronômio capítulo 18, verso 15 nos fala sobre isso. Isso nos ensina que não podemos depreciar, queridos, aqueles que são fiéis pregadores. E também o nosso chamado para a proclamação. A gente não pode depreciar esse chamado. Não podemos fazer isso. Não podemos depreciar fiéis proclamadores da palavra do Senhor. Não podemos. É pela pregação, a igreja é mantida em estado saudável e próspero. É pela pregação. É mediante a pregação que os pecadores são despertados. É mediante a pregação que pessoas interessadas são conduzidas a Cristo. É pela pregação que os santos são edificados. É por meio dela que o cristianismo está sendo anunciado no mundo pagão. É através da pregação que inúmeras pessoas, inúmeros irmãos nossos, missionários, pastores, o povo de Deus, tem levado e espalhado esse evangelho. Não deprecie a pregação do evangelho, a proclamação do evangelho. Não deprecie o trabalho de inúmeros missionários e pastores. Ore por eles. Clame ao Senhor por eles. Ore pelos missionários que são apoiados pela nossa igreja. Ore pela vida dos missionários que são da nossa igreja. Nosso irmão Felipe Galvão. Ore pela vida dele. Peça ao Senhor. Não deprecie. Perceba que o chamado para o discípulo de Cristo, ele é completo. É o chamado de ser filho, mas também de ser servo. Esse é o chamado. Fomos chamados para sermos filhos, ter um relacionamento maravilhoso com o nosso Pai. Podemos falar com Ele. Podemos chamá-lo de Pai. Mas também fomos chamados para sermos servos, para trabalhar em prol da obra do Senhor. A assumirmos verdadeiramente a posição de servos. Como o apóstolo Paulo diz, eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus. O que Paulo diz é, eu, apóstolo Paulo, escravo do Senhor Jesus. Estou aqui para trabalhar pelo Senhor Jesus. E nada além disso. Ele não nos chamou, queridos, para sermos ascetas contemplativos. Não, Ele não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para sermos ativistas sociais. Ele não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para promovermos uma agenda. Não, não nos chamou para isso. Jesus veio transmitir um ministério. Para isso que Ele veio. Como um filho, nós nos relacionamos com Deus. Como servos, nós fazemos a sua vontade.
somos servos e somos filhos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, a primeira grande verdade para nós, que o nosso Senhor Jesus, Ele nos mostra. Mas há uma segunda verdade, e nós vamos encerrar aqui a nossa mensagem. A outra verdade a ser aprendida aqui é: não podemos ser sabotadores. Não podemos ser. Não podemos ser aqueles que querem, na verdade, sabotar o andamento das coisas. O texto também nos ensina que por vezes podemos ser sabotadores do ministério. Aparentemente, para muitos ali, lembra do que nós percebemos? Para muitos ali seria muito mais vantajoso, quem sabe até mais lucrativo, Jesus investir no exercício de curandeiro de Cafarnaum. Talvez seria mais vantajoso, mais lucrativo, quem sabe. A primeira foi uma amostra grátis. Agora a gente passa a cobrar, quem sabe a gente faz isso. Primeiro a gente entregou para todo mundo, agora as próximas aí tem que deixar na caixinha. E a gente percebe que era muito aparente que os discípulos, ou Pedro e alguns ali, queriam que Jesus simplesmente permanecesse. Algo assim aparece lá no Monte da Transfiguração também. Lembra? O Senhor Jesus sobe com Pedro, Tiago, João. Jesus ora, a gente aprendeu hoje que ele ora lá. E após a oração, diz que eles então ficam envolvidos. E eles veem ali o rosto, a face do Senhor Jesus, transfigurada, brilhando como o sol. E ao seu lado, quem estava? De um lado, Moisés, e do outro lado, Elias. E após aquele momento, Pedro, mais uma vez, intruso: Jesus, vamos ficar aqui? A gente faz uma tenda, a gente dorme aqui, faz um acampamento, vira um acampamento isso aqui, olha que legal. Junto com o Senhor, a gente faz uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Vamos ficar por aqui mesmo. E Jesus: não, Pedro, o meu povo está lá embaixo. Eu preciso descer. Há muito povo meu lá. Eu preciso pregar. Foi para isso que eu vim, Pedro. Foi para isso que eu vim. Pedro e muitos ali aparentemente querem deter o controle do ministério. Eles querem controlar. Jesus: olha, vamos para cá. Faz isso aqui. Queridos, por vezes nós não somos assim também? Não somos. Queremos ser controladores da obra de Cristo, controladores do Evangelho, controladores do ministério. Não queremos nós dizer o que Deus deve e o que Deus não deve fazer. Não queremos, às vezes, determinar o que Deus deve fazer. Às vezes a gente é dessa forma. A gente acha injusto. Não é possível que Deus não pode fazer isso. Eu não aceito que Deus faça isso. A gente quer controlar as coisas de Deus. A gente quer controlar o agir de Deus. Por vezes nós não queremos ser também os donos da fé. Dono da sua fé, às vezes dono até da fé alheia. Dizendo que a pessoa deve ou não deve. Será que nós não temos um pensamento similar a destes? Que fazer aquilo que atrai multidões seria mais proveitoso para o ministério? Será que às vezes a gente não pensa assim? Fazer o que chama a atenção, fazer o que dá ibope. Como eu disse, as multidões que clamam não são sinal de sucesso. Não são. E nem são sinal de ajuda. Opa, tem muita gente para ajudar. Não se engane. Não se engane.
Muita gente nem sempre é sinal de sucesso. E nem sempre é sinal de que tem muita gente ali querendo ajudar. Às vezes estão ali para sabotar mesmo. Para puxar a coisa para trás. Aqui eles estavam atrapalhando. Estavam sendo intrometidos mesmo. Jesus, não fica aqui não. O povo está te procurando lá. Volta para lá. Ali é lá que está a multidão. É lá que o seu nome já é conhecido. É ali que a notícia sobre o Senhor se espalhou. E Jesus diz, eu não vim para isso. Eu não vim para isso. E da mesma forma não é para isso que nós como igreja existimos, queridos. Não é para isso. A igreja, ela existe para proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso não seja um sabotador. Não ache que você é o controlador da fé, sua e dos outros. Não ache que você seja um controlador de Cristo e da palavra. Não, você não é. Você não é. Você é um proclamador dela. E ela precisa ser proclamada em sua verdade, em sua integridade. Não podemos, eu vou cortar esse versículo aqui, que esse versículo fala sobre assunto que tem gente aqui que não vai gostar. Não, a gente não faz isso. O evangelho é proclamado e proclamado no seu todo. Assim nós proclamamos a palavra. Assim nós proclamamos o evangelho. Deus não nos chama para sermos pessoas controladoras. Ele nos chama para sermos pessoas submissas. É para isso que fomos chamados. É para isso que Ele nos chama. Que Deus nos abençoe, queridos. Que sejamos servos, não sabotadores. Que sejamos filhos, não sabotadores. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus te abençoe. Que como filho você tenha uma vida de intimidade com Deus. Que você se dedique à oração. Como discípulo de Jesus, e Jesus dando tão importância assim à oração, nós não podemos negligenciá-la. Mas que como servo você seja também um proclamador, um anunciante das boas novas e do reino. Enquanto tivermos fôlego, enquanto aqui estivermos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.